Bom, sejam todos muito bem-vindos e esse assunto aqui é dando seguimento ao tema que trata sobre os biomas e as formações vegetais. Para entendermos os diferentes tipos de vegetações e os diferentes biomas, é bom entendermos também os diferentes tipos de plantas. Vamos lá, vamos começar. Aqui nós temos as chamadas esclerófilas, do grego escleros, duro, seco, difícil, planta com folhas duras, que tem consistência de couro, por isso também são chamadas, essas plantas também são chamadas de cariáceas. Plantas perenes são plantas que apresentam folhas durante todo o ano, ou seja, não caem durante uma estação do ano. Do latim perene, perpétuo, imperecível, que não cai e não acaba nunca. Xerófilas, do grego xeros, seco, descarnado, magro. Na verdade, xerófilas são plantas que são adaptadas à aridez, à escassez de água, à falta d'água ou a quantidades mínimas de água. São plantas muito adaptadas a regiões secas, como aqui no caso do Brasil nós temos a caatinga, que é recheada desse tipo de plantas, que fica no semiárido nordestino, uma região bastante seca e árida. Caducifólias ou decíduas ou ainda estacionais são plantas que perdem as folhas em épocas muito frias ou secas durante o ano. Ela tanto pode ocorrer no inverno, em regiões muito frias, como também no verão, em regiões muito secas. Então são plantas que são adaptadas para que soltem ali as folhas e aí elas conseguem passar pela estação adversa com a menor dificuldade. Higrófilas, do grego higros, úmido, molhado, são plantas que geralmente são perenes e são adaptadas a muita umidade. Esse tipo de planta vai ser muito comum então em regiões que chove bastante, como a floresta amazônica e como também parte da Mata Atlântica. Aciculifoliadas, do latim acicula, significa alfinete, agulhinha. Possuem folhas em forma de agulha, como os pinheiros. Então o maior exemplo aí desse tipo de plantas aciculifoliadas são os pinheiros. Quanto menor a superfície dessas folhas, menos intensa vai ser a transpiração e maior é a retenção da água pela planta. Ou seja, a planta irá perder menos líquido. Latifoliadas, do grego lato, largo, amplo, são plantas de folhas largas que permitem intensa transpiração. São geralmente nativas de regiões muito úmidas. Consequentemente, você vai encontrar esses tipos de plantas numa floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, e em uma mata atlântica, só para citar exemplos aqui no Brasil, que são específicos de climas tropicais e equatoriais, mas também encontrará essas plantas em outros tipos climáticos. Tropófilas, do grego tropos, volta, giro, são plantas adaptadas a uma estação seca e outra úmida. Nós vamos encontrar esse tipo de plantas muito nas savanas, no caso do Brasil, no cerrado, que são as nossas savanas. Então são plantas que são adaptadas a uma estação do ano muito seca e a outra muito úmida, chamadas assim de tropófila, devido a essas plantas terem galhos muito retorcidos. Agora vamos ver os tipos de vegetações que nós temos no mundo. Observemos agora o mapa do mundo e a classificação das diferentes formações vegetais que nós temos no planeta. Essa classificação é a classificação mais genérica, né? Ela abrange outras subclassificações, mas até para a gente conseguir colocar todas num mapa como esse é necessário fazer assim. Então vamos lá, nós temos aí as florestas equatoriais e tropicais. Observe que geralmente todas essas vegetações aí, elas vão se localizar quase que exatamente nos seus climas em que elas são adaptadas. Então a floresta equatorial e tropical vai se localizar onde? Na zona tropical, na zona intertropical, que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, passando pelo meio a chamada linha do Equador.
Então as florestas tropicais e equatoriais vão estar localizadas aí, na região de clima mais quente do planeta. Aí nós temos a floresta subtropical e temperada, aonde já fica no clima temperado de próprio nome, né? Onde o nome do clima é até correlato com o nome da vegetação. Depois nós vamos ter as florestas boreais ou taiga, que fica lá no clima frio, onde você vai encontrar muito aí na Rússia e no Canadá. As savanas, que no Brasil nós a conhecemos como Cerrado e Caatinga, que é um tipo de savana, né? É a mesma coisa. Na verdade, savana, Cerrado e Caatinga é a mesma coisa. É a mesma vegetação, semelhante aqui e lá na África. Fica também no clima aí tropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Aí nós temos as estepes agora, ou pradarias. Já essas formações aí, elas se espalham, mas fica também geralmente localizada fora dos trópicos, esse tipo de vegetação. Observe aí que nós temos aqui também na América do Sul, lá no sul, no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, os chamados pampas gaúchos compõem aí essa vegetação. A vegetação mediterrânea, como o próprio nome já diz, fica localizada lá no mar, no entorno do mar Mediterrâneo. A vegetação da altitude é uma vegetação que ela varia muito. À medida que vai se aumentando a altitude, essa vegetação ela vai também variando. Nós vamos ver elas mais especificamente, separada das outras aí, para podermos até entender mais um pouquinho. E tem a tundra, que fica lá no extremo frio mesmo, lá no Polo Norte, que é uma simbiose aí entre líquens e musgos, né? É uma vegetação pobre, também os solos são pobres, e os desertos, aonde a vegetação vai ser super escassa, né? A vegetação dos desertos nós sabemos que é muito pouca, até porque as condições climáticas são extremamente desfavoráveis para que se tenha ali qualquer forma de vida, não só de planta, até de animais, e até o ser humano é muito complicado viver nessas regiões desérticas. Vamos começar a estudar as vegetações pela tundra, que é a mais excêntrica de todas essas vegetações aí que nós conhecemos, né? Então a tundra, ela só existe em locais muito frios, onde geralmente no degelo, nos polos norte principalmente, ela aparece durante ali os 3 meses de verão. Então o ciclo de vida dessas plantas aí tem que ser muito rápido, porque depois o gelo volta a tomar conta e elas têm que desaparecer, deixando lá suas sementes, né, para que na próxima estação voltem de novo. Então plantas muito comuns dessa região aí são os líquens e musgos. Os musgos todo mundo conhece, que é uma espécie aí de que nós chamamos de outros, e nós conhecemos também como um limo, né? Aqui na minha região, pelo menos, nós chamamos aí de limo. Ele recebe também outras denominações em outros locais. E os líquens, né, são formados através da junção de um fungo com uma alga e dá essa simbiose aí que nós chamamos de líquens, que é essa daí que nós estamos vendo aí agora, né? Então, as plantas e árvores que existem nesse tipo de vegetação da tundra, quando existem, é em locais mais afastados do frio excessivo, se bem que no polo todo lugar é bastante frio, mas naqueles locais ali já de transição com outro clima, você pode encontrar ainda uma árvore ou outra, geralmente são árvores muito pequenas, de arbustos pequenos, e muito adaptada a esse clima tão rigoroso. Agora essa outra vegetação aqui, chamada de floresta boreal ou taiga, observe que é uma vegetação que é de clima frio também. A gente já percebe aí pela paisagem que é uma região bastante fria. E geralmente ela ocorre em climas temperados e climas frios. Lá no Canadá e também muito você encontra essa vegetação na Rússia. Então, vegetação monótona,
aonde você encontra ali poucas espécies vegetais, consequentemente vai encontrar também poucas espécies animais, porque uma coisa está associada com a outra. Então esse tipo de vegetação é uma vegetação que é bastante rica, né, em pinheiros, onde a produção e a exploração dessas áreas é grande para a produção principalmente de papel, celulose. Nós estamos vendo agora aí um exemplo de floresta temperada ou subtropical. Nesse caso específico aí é a Floresta Negra lá na Alemanha. Esse tipo de vegetação é a vegetação, comparado com a que nós vimos até aqui, é muito mais rica em espécies tanto de plantas como de animais. Ela só vai perder em termos de biodiversidade para as nossas florestas aqui tropicais e equatoriais. A floresta subtropical e temperada, ela tem como características, como nós já vimos até das plantas, quando nós vimos os tipos de plantas, é que na sua composição tem muitas plantas caducifoliadas. São aquelas plantas que elas perdem as folhas durante uma determinada estação do ano. Nesse caso dessa vegetação é durante o seu inverno, que é rigoroso. Então aí possui muitas plantas adaptadas a essa variação climática que existe aí nesse tipo de vegetação, que está localizada, como o próprio nome diz, no clima temperado, onde as 4 estações do ano são bem diferentes, são bem caracterizadas, e aí havendo uma variação, né, também na paisagem, possuindo então aí muitas plantas adaptadas a essa ampla variação climática. Essa vegetação aí é a vegetação mediterrânea, como o próprio nome já diz, ela fica localizada ali no entorno do mar Mediterrâneo. É uma vegetação que também é uma vegetação pobre, é uma vegetação que nesse clima aí nós sabemos que ele é um clima que tem uma estação seca, outra mais chuvosa. Então você tem um processo de adaptação dessas plantas. E observe aí pela própria imagem da vegetação, que ela é uma vegetação onde possui plantas aí de pequeno porte, não possui aí plantas de grande porte, como se encontra nas florestas temperadas, equatoriais e tropicais. Então são plantas aí que são adaptadas a esse tipo de clima, ao clima mediterrâneo, aonde a característica dele vai ser verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Então as plantas vão estar adaptadas a esse tipo aí de clima. E são essas aí. A vegetação, como eu já disse também, monótona e muito pobre, tanto em plantas e como consequência também em espécies animais. Pradarias. As pradarias, como a própria imagem aí está mostrando, ela é formada por plantas herbáceas e gramíneas, excelentes para pastagem. Nessas pradarias aí se desenvolveram dezenas de animais aí, como o próprio cavalo, os bois. No Brasil, quando foi trazido para o Brasil esses animais, que aqui não existia na América do Sul, eles se adaptaram perfeitamente lá no sul, lá nos Pampas gaúchos. Tanto é que algumas raças que foram trazidas chegaram a se perder aí nessa imensidão no passado, né? Hoje é quase 100% ocupada toda essa região aí da pradaria, e sendo inclusive utilizada para a própria pastagem e criação, e utilizada também para a agricultura. Então é uma vegetação propícia já, de forma natural, para a criação de animais que pastam, aonde as suas plantas é o capim e a grama, característica principal dessa formação vegetal. Nessas estepes aí, elas são muito parecidas com pradarias, inclusive são até colocadas juntas as duas, né? Ela fica ali mais na faixa de transição entre essas regiões mais secas e desérticas aí. Então é formada também por plantas herbáceas, é uma vegetação pobre, monótona também, com poucas espécies de plantas e consequentemente de animais, e é basicamente uma vegetação de transição entre um clima mais quente
e seco. Nos climas desérticos, até pela imagem aí, nós vemos que as condições climáticas são terríveis, como todos nós já conhecemos, né? Além da amplitude térmica ser muito grande, tanto diária como anual, sazonal, são muito poucas as plantas que conseguem se adaptar a esse tipo aí de clima. Mas o que muita gente também não sabe é que nos desertos também ainda chega-se a se encontrar algumas formações vegetais. Claro que geralmente em locais que tem ali uma maior umidade ou locais que nós conhecemos por oásis, onde você tem ali alguma concentração, uma nascentezinha de água, um afloramento de água, onde a umidade ali vai possibilitar que algumas plantas ali se desenvolvam. Mas a maior parte do deserto não tem formação nem vida nenhuma, nem de plantas, nem de animais. As condições aí, como nós já falamos, elas são muito adversas para a vida. Mas ainda assim se encontra. Rara, monótona, pobre, mas ainda assim ainda se encontra. Nessa outra formação aí, as chamadas e famosas savanas, né? E nós temos também aqui no Brasil, só que aqui nós chamamos de cerrado e caatinga, todas as duas são formas de savanas, mas observando aí, a gente vê que é uma vegetação que ela é muito propícia para a vida, apesar de ter uma escassa variedade de plantas, não se comparando às florestas equatoriais e tropicais, mas como ela é formada também por muitas plantas herbáceas, capim, gramíneas, então você vai ter aí muitos animais que pastam, como aí nós estamos vendo nessa paisagem, e consequentemente vai ter aqueles animais que se alimentam de outros animais, como acontece muito nas savanas africanas aí, em todos aqueles vídeos e documentários que nós já assistimos e conhecemos sobre os leões, leopardos, né, gnu, zebras, girafas e outros animais que vivem justamente nesse tipo de vegetação. Aqui no Brasil, essa vegetação ela é mais pobre em termos tanto de plantas como também, consequentemente, de animais. E por último, das vegetações, nós temos aí, e temos também aqui no Brasil, as florestas tropicais e equatoriais, também chamadas de florestas latifoliadas. Elas são latifoliadas, possuem aquelas folhas largas, justamente para que o processo de evapotranspiração seja mais intenso. Então, são as florestas que possuem as maiores biodiversidades do planeta. Porque nessa região também aí, que é da zona equatorial e tropical, é a região mais quente e aqui mais chove. Consequentemente, a quantidade de plantas e de animais vai ser muito maior que das outras regiões. Então essa formação nós temos aqui no Brasil duas. Uma nós chamamos e conhecemos como floresta amazônica e a outra é a Mata Atlântica. A floresta amazônica é uma vegetação equatorial e a Mata Atlântica uma vegetação, nossa vegetação tropical. Então, as suas características são as mesmas das florestas tropicais da África e da Ásia. Claro que você não vai encontrar os mesmos animais, como por exemplo o chimpanzé, que se encontra lá na África, nas florestas africanas, você não vai encontrar aqui no Brasil. Mas nós temos também espécies aqui que também não vai ser encontrada lá. Esse tipo de espécies que só existem em um local, nós chamamos de endêmicas, que só existe ali, tanto de plantas como de animais. Então, esse tipo específico de planta ou de animal que compõe a paisagem dessas formações vegetais e que só tenha ali, nós dizemos que essa espécie ela é endêmica, que só se encontra ali. Eu vou sair aqui agora para a gente ver
e finalizar os tipos de vegetações mundiais, observando aí a vegetação de altitude. Como eu disse, que especificar ela mais aqui, por ser um pouquinho mais complexo de entender, mas nós a partir de agora passaremos a entendê-la mais. Eu vou abrir o mapa aqui e vocês observem e me acompanhem. Essa vegetação de altitude, ela vai variar de acordo justamente com a altitude. Porque nós já sabemos, quando estudamos lá sobre os climas, os fatores climáticos, quanto mais alto, mais frio. Então observe aqui que à medida que você vai aumentando a altitude, na verdade, a paisagem ela vai se modificando e vai surgindo diferentes formas vegetais. Lá na base, você tem até determinada altitude formações tropicais. Aí passa dessa altitude, aí já passa a ser uma vegetação mais típica de floresta decídua. Sobe mais um pouco, aí passa para as florestas de coníferas taiga, até chegar a essa maior altitude e a vegetação já se assemelha mais à tundra, já basicamente formada ali por líquens e musgos. Por quê? Porque quanto mais alto, mais frio, menos chuva, até encontrar o gelo, que aí não tem vegetação nenhuma, né? E no gelo, planta nenhuma resiste. Então, esse tipo de vegetação ou de bioma que nós chamamos de altitude, na verdade, ela é complexa e ela vai variando de acordo com a altitude. Em locais como a Cordilheira dos Andes, isso é muito comum. À medida que você vai se aproximando da Cordilheira dos Andes, você vai vendo a alteração da paisagem. Até aqui mesmo, em locais mais baixos, como por exemplo na Chapada Diamantina, aqui na Bahia, onde eu estive já, à medida que a gente vai chegando e se aproximando e vai também subindo, né, para a Chapada, você vê uma alteração completa da vegetação e também do clima, uma coisa ligada com a outra, como nós já vimos aqui. Então, isso aí é o que nós chamamos de vegetação de altitude. No mais, até a próxima aula, onde falaremos especificamente sobre as vegetações que nós temos aqui no Brasil. Até lá!